A história real é muito mais absurda do que a maioria dos filmes. Existem eventos que, se fossem roteiro de cinema, você diria que o roteirista exagerou. Mas todos os casos que você vai ver aqui estão registrados, documentados e aconteceram de verdade. O problema é que a escola nunca conta desse jeito. Primeiro fato: o Papa que julgou um cadáver, no ano de 897 d.C. Você já ouviu falar do Papa que julgou um cadáver? Pois é, isso aconteceu lá em 897, e é, sem exagero, uma das histórias mais absurdas da Idade Média. Dentro da própria igreja, havia uma disputa política intensa, cheia de brigas pelo poder, alianças e rivalidades que você nem imagina. Nesse contexto, Papa Estevão VI tomou uma decisão que, até hoje, nos faz questionar o que se passava na cabeça das pessoas naquela época. Ele mandou desenterrar o corpo do seu antecessor, o Papa Formoso. E não foi apenas tirar o corpo do chão, não, ele foi além. O cadáver foi vestido com roupas papais, colocado num trono e, acredite, foi interrogado publicamente como se estivesse vivo. Imagine a cena: cidadãos de Roma assistindo chocados, enquanto um cadáver recebia perguntas e tinha que responder em nome da história da igreja. O resultado foi imediato. A cidade inteira se revoltou. A população, horrorizada, viu aquilo como algo monstruoso. E o que aconteceu com o Papa Estevão VI? Ele acabou preso e, eventualmente, morreu. Um destino que, de certa forma, refletiu o quão insana tinha sido a sua decisão. Não estamos falando de lendas ou contos inventados para assustar crianças. Isso tudo está registrado nos documentos oficiais da igreja. Não é ficção, não é exagero medieval. É a história real e serve como um lembrete poderoso de que, às vezes, o poder pode levar pessoas a fazer coisas absolutamente inimagináveis. Segundo fato: a guerra que durou menos de 40 minutos no ano de 1896. Você já imaginou uma guerra que durou menos de uma hora? Parece piada, mas aconteceu de verdade em 1896. Estamos falando do Império Britânico, um dos maiores poderes coloniais da época, enfrentando Zanzibar, um pequeno sultanato na costa leste da África. Tudo começou por uma disputa de sucessão. Quando o sultão de Zanzibar morreu, houve uma briga para ver quem iria assumir o trono. O Império Britânico tinha interesses claros na região e não estava disposto a aceitar qualquer pretendente que não fosse alinhado com eles. Então, em 27 de agosto de 1896, a situação chegou ao ponto crítico. O novo sultão recusou-se a ceder à pressão britânica. E aí, os britânicos não perderam tempo. Começou um bombardeio direto do mar. E o mais incrível: em menos de 40 minutos, Zanzibar se rendeu. Sim, você ouviu direito, 40 minutos. Uma guerra inteira, resolvida quase como se fosse um jogo de xadrez rápido. O que esse episódio mostra não é apenas sobre quem ganhou ou perdeu. Ele revela como funcionava o poder colonial na época. Rapidez, intimidação e força militar esmagadora. Para o sultão e seu povo, foi devastador. Para o Império Britânico, uma vitória relâmpago. E mais do que isso, nos deixa uma lição curiosa. Nem sempre guerras são longas ou épicas como os filmes ou livros históricos fazem parecer. Às vezes, são rápidas, absurdas e quase inacreditáveis, mas registradas, documentadas e totalmente reais. Essa é, até hoje, considerada a guerra mais curta da história moderna, um recorde sombrio, mas histórico. Terceiro fato: a epidemia da dança no ano de 1518. Agora imagine a cena: Estrasburgo, 1518. Uma cidade que hoje você nem lembraria no mapa, mas naquela época era um centro importante. De repente, algo completamente bizarro acontece. Uma mulher começa a dançar, sozinha no meio da rua. Até aí poderia parecer apenas uma excentricidade, mas o estranho é o que veio depois. Em poucos dias, dezenas de pessoas se juntam a ela, dançando sem parar. Homens, mulheres, jovens e idosos, todos se movendo em um frenesi inexplicável. E não era uma dança alegre, era exaustiva. Pessoas dançavam por dias a fio, sem descanso, sem comida suficiente, até que algumas chegavam a morrer de exaustão. Sim, morrer de tanto dançar. Os registros históricos da cidade documentam cada detalhe. Autoridades locais ficaram perplexas. Médicos da época tentaram explicar. Alguns falavam em histeria coletiva. Outros
sugeriam que poderia ser um fungo no pão, ou até uma resposta extrema ao estresse social e religioso que o povo enfrentava. Independentemente da causa, o que aconteceu em Estrasburgo é documentado, registrado e verificado. Não é lenda, não é história de filme. É algo tão absurdo que você, se lesse em um romance, pensaria isso é impossível. Mas aconteceu. E aqui está o ponto curioso. Essa epidemia nos lembra como o corpo e a mente podem reagir de forma coletiva a pressões invisíveis, algo que até hoje intriga cientistas e historiadores. Estrasburgo, 1518. Uma das mais bizarras histórias da humanidade. Pessoas dançando até a morte, em uma cidade que tentou compreender, mas que provavelmente nunca entenderá completamente. Quarto fato: o homem que sobreviveu às 2 bombas atômicas. Agora respire fundo, porque essa história é de cair o queixo. Tsutomu Yamaguchi era um engenheiro japonês comum vivendo sua vida normal. Mas em agosto de 1945, ele se viu no epicentro de um dos maiores horrores da história moderna: a explosão da bomba atômica em Hiroshima. Ele estava na cidade a trabalho, viu prédios desaparecerem em segundos, sentiu a onda de calor, a destruição total ao seu redor. Muitos morreram ali mesmo e ele sobreviveu. Não sem ferimentos, não sem trauma, mas ele sobreviveu. E o inacreditável está por vir. Alguns dias depois, ele volta para sua cidade natal, Nagasaki, pensando que a pior parte tinha passado. Mas não, uma segunda bomba atômica explode sobre a cidade. Mais destruição, mais horror. E novamente, Tsutomu Yamaguchi sobrevive. Ele carregou cicatrizes físicas e emocionais para o resto da vida, mas conseguiu testemunhar algo que ninguém mais poderia. Ele sobreviveu a 2 bombas atômicas. E não é lenda, não é mito. O governo japonês reconheceu oficialmente sua história. Tsutomu viveu até 2010, aos 93 anos, contando seu relato. Pense na magnitude disso. Sobreviver a uma explosão nuclear já é quase inimaginável. Sobreviver a 2 é algo que desafia a própria noção de sorte, resistência e destino. Essa história nos força a refletir sobre a fragilidade humana, mas também sobre a força de sobrevivência do espírito. Tsutomu Yamaguchi não é apenas um homem. É um testemunho vivo de uma história que ninguém pode esquecer. Quinto fato: a guerra contra os emas. Imagine a Cena, Austrália, 1932. Um problema que parece até piada, mas era real e sério. Agricultores do interior estavam sendo atacados por aves gigantes, os emos. Esses pássaros enormes invadiam plantações, destruíam plantações inteiras e, para os agricultores, eram uma verdadeira calamidade. O governo federal decidiu intervir, mas a solução escolhida foi tão absurda quanto a situação. Enviaram soldados armados com metralhadoras para caçar os emos e proteger as plantações. Parece simples, certo? Só que os emos não cooperaram. Eles corriam, se espalhavam, eram incrivelmente rápidos e resistentes. Os soldados tinham equipamento pesado, estratégia militar, e ainda assim os pássaros ganharam a batalha. A operação fracassou completamente. Não só não conseguiram conter os emos, como também geraram uma situação que virou ridículo até para o governo da época. Essa guerra durou semanas, consumiu recursos e ainda hoje é lembrada como um caso oficial de estratégia militar mal planejada. Mas pense bem, quantas vezes nós humanos subestimamos a natureza? Quantas vezes pensamos que temos controle total e descobrimos, da maneira mais humilhante possível, que não. A guerra contra os emas não é apenas uma história engraçada de pássaros versus soldados. É um lembrete de humildade, planejamento e da imprevisibilidade da vida. Está registrado oficialmente nos arquivos do governo australiano, é real. E mesmo com metralhadoras, a natureza venceu. Se você acha que história é só data e nome difícil, talvez você nunca tenha ouvido ela do jeito certo. Fim.